A gente está no espaço virtual da Abramet, estou representando aqui a Associação Brasileira de Médicos Pós-Graduados, e é uma honra e um prazer para nós contar com a tua presença. Eu sei que a gente já trabalha junto há muitos anos, somos amigos, posso dizer, já somos colegas de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Antes de ser diretor do hospital e estar envolvido aí com toda essa encrenca da coronavírus, você é um professor de carreira, como eu, e até sei que você também é um cara que valoriza a pós-graduação, e é por isso que eu tive toda a liberdade de convidar para estar aqui no espaço da Abramet. E conto com a tua expertise, com a tua experiência, para tirar as dúvidas aí que espero apareçam com relação ao coronavírus, que é o tema do momento. Não sei se alguém já começou a fazer pergunta, está aberto aí para quem queira perguntar. Já vi muita gente aqui participando, mas não vi ainda nenhuma pergunta. Doutor Marcelo Perrone, nosso colega, está aqui prestigiando. Você quer dar alguma mensagem inicial enquanto as perguntas vão aparecendo? Fica à vontade. Bom, primeiro eu quero ficar muito feliz aí pelo convite, né? Realmente o Gafreguini é uma grande família, um hospital relativamente pequeno, todo dia nós estamos ali convivendo, uma convivência harmoniosa, uma convivência... Eventualmente tem aquela rebriguinha, alguma coisa, mas no fundo a gente acaba igual numa família, depois reativando nossas amizades, seguindo em frente, e a gente vai conseguindo fazer um trabalho bom lá no Gafre. Então é prazeroso. E com relação à pós-graduação, eu sou um grande entusiasta. Em 2004, eu montei a primeira pós-graduação lato sensu em AIDS no Brasil. E depois, em 2013, eu consegui emplacar o primeiro mestrado em AIDS no Brasil. Né? Quer dizer, fruto da expertise adquirida com a especialização, a gente evoluiu e a CAPES aprovou o mestrado. E hoje a gente está fazendo um movimento, que obviamente foi atrapalhado pela Covid, que é de colocar a pós-graduação toda numa fundação de apoio, pode ser a FUNRIO, ou talvez lá no Instituto Carlos Chagas, estamos tentando ver isso, para que a gente possa centralizar a questão administrativa, que a gente possa padronizar todos os nossos métodos, fluxos, inscrições, site, formas de pagar, aplicativos para os alunos terem acesso a tudo, aulas virtuais, em salas de bate-papo, ou seja, eu sou um grande entusiasta da pós-graduação. E eu acho que a gente tem tudo para fazer uma pós-graduação maravilhosa lá no Gafreguini e a gente continuar fazendo as coisas que a gente gosta. É muito bom. Bom, já começaram a surgir aqui algumas perguntas e vamos dar seguimento aí. Alguém já perguntou sobre isolamento para grávidas e idosos. Idosos não tem muita dúvida, mas tem tido alguma recomendação com relação a grávidas, Ferreira? Sim, olha, a questão da grávida, nós já tivemos aqui no hospital 6 grávidas com Covid. Então, qual é o problema da grávida? O problema é que você tem o abdômen, né, naturalmente globoso por conta da gestação, e isso comprime um pouco o diafragma e traz uma certa restrição respiratória. Então, quando você tem um acometimento muito grande do pulmão com dessaturação, ela fica muito grave rapidamente. Então, é preciso fazer cesariana. E aí, você tem que ter uma idade gestacional compatível. Se não tiver idade gestacional, você vai ter que ter um CTI adequado para receber esse prematuro e levar esse prematuro para frente. Parece que não passa pela barreira hematoplacentária, né? Mas o bebê depois tem a chance de se contaminar com a amamentação, cuidados com a mãe, etc, etc. Né? Então, quer dizer, uma grávida com Covid é uma gravidez que vira uma gravidez de risco. Para a mãe. Então, por isso. Então, o ideal seria as grávidas, de fato, ficarem o mais isoladas possível, para evitar de pegar. Então. Vem cá, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui. Hoje o CREMER se manifestou contra a Fundação Oswaldo Cruz, com relação à história do isolamento. Eu sei que a tua questão é mais técnica, tu está lá no Gafre, coordenando um hospital, mas você tem alguma opinião, afinal de contas, sobre essa questão do isolamento? Alguma opinião pessoal tua, alguma coisa, ou prefere ficar fora dessa questão política? Não, cara, olha só, eu sempre falo como técnico,
tá? E a gente tem que ver o que aconteceu lá fora, né? Bom, o que aconteceu lá fora? É uma epidemia sem precedentes na nossa geração. A última grande epidemia de mortalidade foi em 1918, 1919, com a gripe espanhola. A gripe espanhola não tinha nada. A gripe surgiu foi na China ou nos Estados Unidos, ainda tem dúvida até hoje. Espanhola porque a imprensa da Espanha era livre, eles divulgavam muita coisa sobre essa pandemia. Então, por isso que virou gripe espanhola, mas espanhola não tem nada. E o que acontece? É uma mortalidade muito grande, uma doença muito grave, onde a maior parte dos nossos colegas no mundo não souberam manejar direito essa epidemia. E hoje a gente está começando a aprender mais. A gente está começando a aprender mais e está começando a fazer mais, do ponto de vista médico, eu posso falar daqui à frente, porque a gente está falando de isolamento. Então, o isolamento, ele tem uma finalidade, evitar que fiquem muitas pessoas doentes ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir tratar de todo mundo ao mesmo tempo, né? A estratégia errada, e que a gente herdou essa estratégia errada que veio lá de fora, foi a construção de CTIs. Então, na verdade, nós temos que fazer o tratamento precoce. Nós devemos tratar os pacientes para que ele não evolua para a CTI. Essa doença ela tem 3 fases. A fase 1 é a fase de replicação viral. Desde que você começa a manifestar o sintoma até mais ou menos o 7º dia. Não é desde que você adquiriu o vírus. Você pode adquirir o vírus, você pode ficar 7 a 14 dias totalmente assintomático expelindo o vírus, mas quando você começa a ter os sintomas, em que normalmente eles começam com a dor de garganta, o nariz fica úmido, não é uma coriza propriamente de escorrer o nariz não escorre, ele fica úmido. Tosse, espirro, faringite, febre. No começo, bem no começo, a gente tem febre, mas é uma febre baixa. 38, 38,2, por aí. Eu sei bem como é que é. Eu sei bem como é que é, porque eu tive, né? A gente já comentou. Eu tive exatamente esse quadro. Nós tivemos. Não, mas... Segue aí, segue aí. Então, essa é a fase 1. A fase 2 é justamente a fase quando você tem uma viragem imunológica. Ou seja, quando o nosso sistema imunológico faz uma resposta contra esse vírus e começa a haver a formação de complexos de antígeno-anticorpo, com ativação de células, complemento e as cascatas de citocina, você tem uma explosão de citocinas. E essa explosão de citocinas, ela vai começando lentamente, mas de repente ela faz um pico. Possivelmente, que esse vírus, numa fase precoce, ele deva fazer uma replicação viral absurda. Ele é um vírus que tem uma capa lipídica, né, muito desenvolvida, lipoproteica. Possivelmente ela deve interagir muito com as células. Ela usa o receptor da enzima conversora de angiotensina, que é abundante nas células endoteliais dos vasos. Então, replica dentro dos vasos, causa dano na célula endotelial, ou seja, o sistema imunológico é hiperativado e há a chamada tempestade de citocinas. São fatores inflamatórios que são liberados simultaneamente de forma muito aguda. Esse processo inflamatório, ele predispõe à coagulação dentro dos pequenos vasos do pulmão. E essa coagulação, ela começa nos vasos periféricos do pulmão. Tanto que você faz a tomografia, você vê a imagem em vidro fosco na periferia do pulmão, a imagem inicial. À medida que o tempo vai passando, essa imagem de vidro fosco, ela tende a vir para o hilo, para próximo, para dentro do pulmão, e numa fase mais à frente, você começa a ter verdadeiras imagens de condensações ou de colapso do parênquima, né? Fica tudo aquelas manchas esbranquiçadas mesmo, você não vê mais ar em vidro fosco. E aí, nesse momento, a troca gasosa, ela é muito prejudicada, porque os vasos estão com trombose. É uma trombose. E não é aquela trombose que a gente vê tromboembolismo, por exemplo, lá na cirurgia plástica, é nos grandes vasos, né? E que aí, a partir dos grandes vasos, é que vão saindo os chuveirinhos, né? As micropartículas de coágulo para a periferia. Não, ele começa na periferia e depois vai coagulando. Então, isso aí leva à hipóxia. Tem outra teoria, que também é muito discutida, que é a questão
das proteínas não estruturais do vírus. E quando o vírus está se replicando, ele ele usa o RNA dele para produzir na célula proteínas virais. Só que nesse processo de proteínas virais, são formadas proteínas que não fazem parte da estrutura do vírus. São chamadas proteínas não estruturais, que eles chamam de ORF, tem a 3, 6, 8, 16, lá tem uns números, são várias delas. E que essa proteína não estrutural vai até a hemácia, e lá na hemácia dissocia o ferro do M. Né? Então, esse ferro ele passa a ser um componente tóxico oxidativo para o endotélio, e a hemoglobina perde a capacidade de transportar oxigênio, agravando a hipóxia. Então, essa é uma das teorias, e a outra teoria, que nos achados de necrópsia, é a grande quantidade de trombo dentro dos vasos, em especial os microvasos. E aí, a terceira fase é que você tem decorrente de todos os danos da hipóxia, e obviamente isso se estende além do pulmão. Já foi visto AVC, já foi visto necrose de vasos de extremidades com amputação de membros superiores e inferiores, às vezes como única manifestação da Covid. Já foi visto infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal, que é um grande problema nos CTIs, porque muitos desses pacientes evoluem para insuficiência renal pelo mesmo mecanismo que está acontecendo no pulmão. Então, a mortalidade é muito grave e alta. Agora, vamos isolamento. Peraí, vamos voltar aqui para o isolamento. Desculpa. Isolamento. Então, quando você isola, você evita que muitas pessoas fiquem doentes e a gente possa, então, ter um sistema de saúde para acomodar essas pessoas que vão ficando doentes. Porque esse vírus é altamente, extremamente contagioso. É extremamente. Todos nós vamos pegar esse vírus. Então, quanto mais tempo demorar para você pegar, mais tempo dá para o sistema de saúde se organizar. Agora, qual é o nosso conceito hoje? Eu faço parte do Conselho Gestor Científico, né, consultor científico do prefeito. Então, a cada 2, 3 dias... Hoje, por exemplo, ele convocou a reunião. Ele convoca a reunião assim, reunião agora. E a gente entra lá e fica todo mundo discutindo. Então, o que eu estou advogando agora é o seguinte. Primeiro, tratamento precoce dos pacientes. Precoce. Segundo, entrar com anticoagulantes e corticoide. Porque isso tudo era proibido. Né? O que eu, Ferri, estou fazendo? Aspirina. 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 Eu falo isso porque as pessoas estão falando que eu sou maluco. Ferri é maluco. Aí eu falo assim, primeiro, ela é analgésica. Segundo, ela é anti-inflamatória. Terceiro, ela é antipirética. E quarto, ela é antiagregante plaquetária. Tudo que essa doença precisa. Então, você faz azitromicina e ivermectina, logo que começa a ter os sintomas. Por quê? Porque essas duas drogas, elas bloqueiam a replicação viral. Já foi comprovado isso in vitro. E a azitromicina também tem uma ação imunomoduladora. Diminui essa hiperreatividade. A azitromicina você faz 5 dias e a ivermectina você faz 200 microgramas por quilo em dose única. Normalmente dá 3 a 4 comprimidos. Aí Ferri, eu faço 2 dias depois eu faço 2 comprimidos e 2 dias depois eu faço mais 2. Porque ela tem um ciclo interhepático, ela é absorvida, vai para o fígado e sai na bile. Então, ela faz um ciclo de forma que você consegue achar a ivermectina 12 dias depois do uso nas fezes. Mas eu faço um nível plasmático alto e é seguro, é bem seguro. E só para citar aqui, já pipocou pergunta até do Dr. Perrone, nosso amigo, sobre a ivermectina, se você avaliza, tu deixou claro já que avaliza. E quer dizer, entre as drogas que foram propostas, eu já vi que você prefere a ivermectina do que, por exemplo, a hidroxicloroquina. Não, a hidroxicloroquina, saiu um grande artigo no New England, mais de 1.600 pacientes avaliados, e foram vistos que não altera o desfecho. A minha opinião sempre foi essa. Você sabe que eu tive um professor doido, maluco, que me passou as maluquices dele, chamado Carlos Alberto Moraes de Sá. Conhecemos. Né? Conhecemos bem, não né? Maluco, não era maluco, não. Não. É igual a mim, todo mundo me chama de doido.
Porque é o seguinte, o que ele me ensinou foi uma coisa muito simples que ele falou. Ferri, eu não tenho genialidade nenhuma. Eu atendo o doente e observo. E eu aplico nessa observação todo o conhecimento que eu tenho da histologia, fisiologia, patologia, semiologia, clínica. Então, quando você vê, as coisas são simples e elas têm que fazer sentido. Por exemplo, foi o caso do AZT. O americano dava 1,2 g, matava tudo que é doente. Ele reduziu a dose, o americano deu porrada nele. E qual é a dose hoje no planeta Terra? É a dose do Carlos Alberto. Em vez de 1,2 g, é 600 miligramas por dia, e isso revolucionou o tratamento da AIDS. Então, o que eu tenho advogado é isso. Aí eu fui fazer uma pesquisa no PubMed. Só tem 3 artigos, de 6 mil artigos publicados com Covid, no título. Você bota assim, Covid-19 no PubMed. Você baixa 6 mil artigos. Quando você faz Covid e aspirina no título, você baixa 3 artigos. Um artigo que fala sobre o uso de aspirina na pré-eclâmpsia para gestantes, lá de um polonês, um americano que depois mete o pau dizendo que não deve usar aspirina em gestantes, e depois vem um editorial de um cardiologista que estava falando sobre o xarelto e a aspirina na prevenção dos eventos tromboembólicos cardiovasculares para quem tem doença coronariana, e que isso seria uma excelente opção para a COVID, porque sabe-se que a COVID tem um componente tromboembólico importante. Então, se você já faz a aspirina desde o primeiro dia de sintomas, você vai fazer 500 miligramas por dia durante 5 dias. Você está fazendo 1/4 da dose inflamatória plena. A dose da aspirina é 500 de 6 em 6, são 2 gramas dia. Eu estou falando de fazer 500 miligramas dia. E se a pessoa já chegar depois da fase 1, você faz 1 grama. Faz 1 grama para ele. A aspirina, assim que ela é absorvida, ela já começa a ter o efeito antiagregante plaquetário. Não demora, tanto que no infarto, uma das coisas que a gente faz é dar 300 miligramas de aspirina. Bota para a pessoa, manda mastigar e engolir no infarto. Todo infartado que chega no pronto-socorro, a gente faz isso. Então, essa ação ela já começa de forma imediata. Quem me ensinou isso foi a professora Marilza, um dos melhores hematologistas desse Brasil, né? E aí, você fazendo isso, você dá uma droga que diminui a replicação viral. Você dá uma droga que é analgésica, antitérmica, antipirética, anti-inflamatória e antiagregante plaquetário. E aí, você chega a partir do 7º dia, quando tem a resposta imune, quando tem a pancada da citocina, a tempestade de citocina, que é o que o americano fala, né? Você entra com corticoide. Se está grave internado, é metilprednisolona venoso. Estão advogando agora fazer dose até de pulsoterapia. Eu não falo para fazer isso tudo, não necessariamente fazer uma dose de pulsoterapia, porque você tem que preparar o doente para fazer pulsoterapia. Mas você faz uma dose generosa. E, no caso do paciente ambulatorial, você vai fazer a prednisolona, que é o Predizin de 20 miligramas, você faz 2 comprimidos por dia durante 5 dias. Não precisa nem desmamar. Então, veja só, você atingiu o vírus na replicação e você já anticoagulou o paciente. Quando ele faz a tempestade de citocina, você bloqueia isso com corticoide. Essa tempestade normalmente demora 5 dias. E depois desses 5 dias é que o paciente agrava, porque a intubação vem com 12 a 14 dias depois do início dos sintomas. Então, você monta uma estratégia e você faz isso. Aí o pessoal fala, não, mas a aspirina sangra, a aspirina não sei o que, tem que fazer heparina. Pô, a heparina não sangra também? Ah, mas heparina você usa protamina. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do ponto de vista prático, o pessoal está curioso, até com a história do isolamento. Você falou, e eu, na verdade, humildemente concordo, que houve... A gente, como médico, eu estranhava muito a recomendação de procura quando complicar. A gente, como médico, sabe que o ideal sempre foi que a gente tivesse capacidade de atender todo mundo, né, no início dos sintomas, que você poderia, em muitos casos, evitar o agravamento. Mas a pergunta, quando você tem contato com o pessoal da Secretaria de Saúde, a questão continua sendo, a gente tem leito de enfermaria hoje também para
para suportar essa demanda de pacientes em fase 1, fase 2? Não, mas vamos lá. Ou de qualquer maneira, o isolamento é essencial? Não tem porque já não tinha antes. Não tem porque já não tinha antes. Mas você pode montar essa estrutura rapidamente. Então, veja bem, enfermaria só vai precisar quem está entrando na fase 2. E mesmo assim, se ela tiver mais do que 30% do pulmão acometido. Porque você faz a tomografia, e pela tomografia, o radiologista, de uma forma empírica, ele diz para você, ó, você tem 30%, 50% ou mais de 50% do pulmão acometido. Então, se você tem um pulmão pouco acometido, ainda com 30% de lesão, se você coloca ele na enfermaria, ele vai ficar 3 dias internado. Quando o paciente chega com 50%, ou mais um pouquinho, ele vai ficar uma semana internado. Se você pega ele com um pulmão com mais de 50%, 60%, 70%, ele vai ficar 21 dias internado, 75% morre. Então, você tem que evitar que isso aconteça. E aí, a enfermaria vai para quem tem 30% ou está muito sintomático. E você mede também a saturação. Porque o que o pessoal fala? Vai lá, mede a saturação, está 90%, 98%. 98% de saturação. O cara está um pouquinho dispneico, faz lá um raio-x, é um infiltradozinho, né, que o raio-x não é muito bom para poder fazer a avaliação da Covid, mas você consegue ver o infiltrado, não sei o que, aí o que eles fazem? Dão um sintomático para casa. Por quê? Porque, olha só, 30%, eu posso dizer que em torno aí de 3% das pessoas não vão pegar Covid. 3 em cada 100 não pegam. Tá? Eu tenho exemplos aqui no hospital, algumas pessoas que a família inteira teve a avó que morreu, vai coletar exame, se expõe, vai para tudo que é lugar dentro do hospital, não pega Covid. A gente está com PCR agora, fazendo PCR, e as pessoas não pegam. Bom, vai ter uma parcela que vai pegar e vai ser totalmente assintomática, em torno de 30%. Totalmente assintomático, não vai sentir nada. E aí, vamos lá, juntamos, já estamos em 33%. Aí vai ter uma parcela de mais 20%, 20 a 30%, mais de 30%, que vai ter a gente coloca na curva de Gauss, que vai ter desde sintomas gripais apenas, até aquele que vai começar a sentir falta de ar. Aí você vai pegar agora os 30% restantes, esse que vai ter falta de ar, ele vai evoluir para uma falta de ar severa. Mas alguns se recuperam, naturalmente. Outros vão evoluir para a necessidade de internação, de oxigênio terapia, etc, etc. Se recuperam. Outros vão evoluir para tubo e recupera. A gente já está estubando vários pacientes. Mas outros vão evoluir para tubo e não vai sair nunca. Vai morrer. Então, qual é a estratégia, então? É evitar que você chegue na fase chamada 2A e muito menos na fase 3. E você anticoagula. A heparina, que é a Clexane, que é a recomendada, a caixinha com 2 seringas de 60 miligramas custa R$ 137. A heparina não fracionada, né, a heparina comum, ela é barata, mas aumenta o risco de sangramento, né, e também é injetável. E aí nos resta a aspirina. Custa 80 centavos o comprimido de 500, 35 centavos o comprimido de 100 miligramas. E aí você faz durante 5 dias, depois você faz 100 miligramas dia. Posso fazer uma pergunta pessoal? Você está tomando aspirina, não está? Eu te comentei isso, né? Quando eu te liguei, falei, eu tomo aspirina desde a minha cirurgia cardíaca. E você disse logo, bom, porque na verdade eu já, de certa forma, eu já tomo um antiagregante de rotina, e isso pode ter ajudado a me proteger de alguma forma. Teve lesão no pulmão? Para falar a verdade, eu não tive nada. Tive uns 3 ou 4 dias de febre, uns dias de preguiça, esse sintoma que você descreveu realmente de coriza, mas praticamente nada. Quando eu fui fazer, quando eu fui colher o suave, eu já estava praticamente assintomático. Mas positivo, não tem dúvida. Entendeu? Eu tive. Então a aspirina protege. Aí o pessoal fala assim, mas tem muito idoso que tomava aspirina lá fora, não sei quem morreu. Aí eu falei assim, cara, você tem que entender que um sujeito
É o que eu te falei. Isso é individual, tá? Você falou assim, eu tive uma febre, tive alguma... Eu tive essa sensação de febre, tive todo, né, no primeiro dia. Depois, cara, me deu uma prostração. Eu fiquei 5 dias dessa doença, dormindo. Eu botava na Netflix, né, isolado em Mas eu casa. chamei de preguiça, né? Eu tive essa preguiça. Não é Mas nem não um é preguiça, cansaço, não. É dispneia. a citocina. Não, eu não tive sintoma pulmonar. Mas, por exemplo, é um cansaço sobrenatural. Essa história já tem mais ou menos 1 mês e 10 dias, né? Desde que eu comecei a ter o... 1 mês e meio, mais ou menos. Quando eu baixei em casa aqui, né? Que eu me isolei completamente. Então, tem 1 mês e meio. Até hoje, eu ainda não estou 100%. Tanto que eu sempre fui um cara extremamente ativo, academia, etc, etc. Eu ainda não tive coragem de voltar para a academia. Por quê? Porque eu voltei para trabalhar, óbvio que a gente tem que trabalhar, mas essa hora, por exemplo, eu me sinto extremamente cansado, né? E aí o que acontece com isso é que esses sintomas decorrentes da fase pós-tempestade de citocina, ela persiste. Eu tenho uma opinião. A minha opinião é que você tem partículas virais no tecido e o teu sistema imunológico ele continua durante um tempo identificando e fazendo pequenas reações inflamatórias para combater e retirar essas partículas virais não infecciosas mais. Porque depois que a gente passa a viragem, você deve ter feito, se você faz o exame de PCR depois de um certo tempo, o que você detecta, na verdade, são partículas do RNA viral e que dá positivo no PCR. Você não está detectando o vírus ativo. Você está até respondendo diretamente a 2 perguntas, né? A gente, de certa forma, para poder aproveitar mais de tempo. Mas só fechar a história do isolamento. Apesar dessa mudança do ponto, né, da proposta de você tratar mais precocemente, se eu entendi bem, de qualquer forma, você continua dependendo do isolamento como forma de distribuir melhor os casos, porque mesmo que não seja por uma carência de vaga de CTI, a gente continua tendo uma carência, uma dificuldade de poder atender a todo mundo. Sim. Na fase 1 e 2. Então, qual é a tendência agora? A tendência, por exemplo, o prefeito ele está colocando 16 tomógrafos pela cidade. Tá? E aí, esses pacientes, eles vão para fazer essas tomografias e do lado de cada tomografia, ele vai abrir 25 leitos. Tá? Esses 25 leitos, a pessoa vai lá, tem 30% do pulmão, ele vai automaticamente para esse leito. Quando for para esse leito, vai coletar o exame, vai coletar exame de sangue, vai fazer todo o protocolo e um protocolo de tratamento, que eu estou tentando emplacar o protocolo de tratamento do Gafrê, que é o nosso doutor João Marcelo Ramalho Alves, que está fazendo isso. O João ele é fator de risco. O João nunca vi alguém estudar tanto Covid igual o João. E aí o João, né, montou um protocolo maravilhoso. Esse protocolo já foi submetido à prefeitura. E esse protocolo, então, ele possivelmente vai começar a ser usado. Aí, tem até uma pergunta que eu estou lendo aqui, que na Europa usaram a hidroxicloroquina com azitromicina. Na Itália, depois de um certo tempo, eles pararam de usar a hidroxicloroquina e a cloroquina. Não estão usando mais. Eles começaram a usar o Remdesivir, que foi uma droga desenvolvida para tratar o ebola, que também é um vírus RNA. Então, a cloroquina, ela matou muita gente. Por quê? O que a cloroquina faz, assim como a azitromicina? Ela faz o alargamento do intervalo QT. E a arritmia, que às vezes é fatal. Então, você pega um velho de 80 anos, cardiopata, cheio de alterações estruturais nas células do nosso sino atrial, do átrio ventricular e do feixe de His. Você coloca o cara inflamado, diabético, né, cheio de comorbidades, e aí você administra uma droga que ela faz alargamento de QT. E outra coisa, a dose que ele estava usando da cloroquina era a dose para tratar malária. O tratamento da malária dura 5 dias. Você começa com 900 miligramas, depois sai para 450 de cloroquina. Na hidrox você faz 800, depois você mantém 400. Então, o que acontece? A dose é muito alta. A dose que os reumatologistas usam
para tratar artrite reumatoide, lúpus, espondilite anquilosante, até para tratar a artralgia da chikungunya, eles usam 4 a 6 miligramas por quilo. Isso significa o seguinte, uma pessoa de 70 quilos vai tomar 300 miligramas por dia. E esses 300 miligramas, ele só começa a fazer efeito mesmo de bloquear a interleucina 3 e 6, que são as principais responsáveis pelas inflamações nessas doenças reumatológicas, demora 2 a 3 meses para começar a fazer efeito. Então, a cloroquina, ela foi colocada no protocolo, por quê? Qual é a droga que inibe a interleucina 3 e 6, que está o nível extremamente aumentado? Cloroquina. Só que não é a cloroquina. Hoje a gente sabe, porque depois de um certo tempo, os estudos, né, observacionais, eles começam a sair. E saiu um grande no New England, que é uma das melhores revistas do mundo. Inclusive, ela está publicada ainda no formato de Word, tá? Sim. Que a gente manda, né? Então, publicaram por conta da importância, afirmando que a cloroquina e hidroxicloroquina não serve para nada, e nós já tiramos do protocolo do GAFRIA, não estamos mais prescrevendo. Deixa eu fazer uma pergunta de ordem prática mesmo, assim, porque tem colegas médicos e não médicos aqui, tem pessoas assistindo. Diante dessa explicação toda, de ordem prática, qual é o momento em que a pessoa tem que, então, vencer? Porque hoje fica assim, fica em casa, fica em casa, fica em casa, o pessoal está morrendo de apendicite em casa, com medo de ir para o hospital, e você está dizendo, que é o que faz todo sentido, que, na verdade, se a gente puder tratar esse paciente numa fase inicial, a gente, pelo menos em uma boa parte dos casos, ele... Pois é, qual é o momento, qual é o sinal que o cara deve dizer, bom, agora já vale a pena, porque, se não for Covid, eu fui lá e me expus. Qual é o momento em que vale a pena o paciente procurar o atendimento? Qual é o sintoma, o sinal? Pois é, esse que é o problema, porque quando você começa a ter esses sintomas, eles são muito comuns, né? Laringite, coriza, febre, cefaleia. E, às vezes, um enjoozinho, uma náusea lá no fundo. Né? O ideal é que já se procurasse nessa fase para fazer. Primeiro faz o cadastro, vai fazendo, já começa a azitromicina, a ivermectina, ou a anita também, ou um ou outro, não usar os dois. E isso aí é o ferri, colocar já aspirina. Né? Então, esse tipo de tratamento deveria ser ambulatorial. Ambulatorial para domicílio. Você faz a prescrição, vai para o domicílio. Se você piorar, você volta. Se não piorar, você conclui o tratamento, continua lá com a aspirina e tudo bem. 7 dias depois é que começa a vir a tempestade de citocina, quando você tem que entrar com corticoide. Alguns pacientes não precisam. Então, a condição ideal, o paciente vai antes, então, procurar antes. O ideal ideal. Mas como é que o paciente vai ter acesso à azitromicina sem receita? A ivermectina já acabou. Todo mundo... Aqui as pessoas são muito egoístas. Elas compram 3, 4 caixas e deixam em casa guardado. Não, eu vou guardar aqui, porque se eu tiver, né, eu já tenho esse remédio para tomar, porque isso vai acabar. Aconteceu isso com a cloroquina. As pessoas tinham doença reumatológica, acabou o remédio. Então, isso está acontecendo agora com a ivermectina e vai começar a acontecer com a azitromicina. Então, assim, a pessoa deveria, o mundo ideal, deveria ir para um ambulatório, ser atendido, ser prescrito azitromicina, ivermectina e a aspirina. Esse paciente devia voltar uma consulta 5 a 7 dias depois, deveria ser avaliado o estado clínico desse paciente, e aí sim, caso você detecte que ele tem algum problema respiratório, você fazer a tomografia na fase 1, ver se há lesão em vidro fosco, né? E vai ver também o grau de intensidade dos sintomas clínicos dessa pessoa, aí você entra com corticoide. Então você faz corticoide oral e mantém a aspirina. Só que você reduz a dose, porque você já anticoagulou. Sim. Aí você faz... Vai pegar uma pergunta aqui que está aqui na minha tela. Tudo isso que você falou é muito importante, mas também é bom deixar bem claro, né? As pessoas estão comprando tudo isso e tem gente tomando ivermectina sem nenhum sintoma, tomando profilaticamente. Tem alguma coisa que tem algum valor profilático? Absolutamente. Sabe por quê?
Porque a ivermectina, você toma aquelas 4 doses, aí ela vai te dar um nível teoricamente, de pedir a replicação em torno aí de 3 dias. Então, você tomou a ivermectina hoje. 3 dias, teoricamente, você bloqueia a replicação. Aí, só que você não tem o Covid. Aí você entrou em contato com a Covid daqui a 3, 4 dias, daqui a 5 dias. Aí você pega a Covid. Então, não pode ser usado. Outra coisa, ela não cura a Covid. Ela bloqueia a replicação. Qual é a ideia? A ideia é que nessa fase você reduza a viremia e a carga viral. Porque o vírus vai se replicar de qualquer maneira. Ela não consegue bloquear 100% a replicação viral. Porque quanto mais vírus, quanto mais células infectadas, né, mais violenta vai ser a resposta inflamatória posterior. Então, não adianta, não existe profilaxia. Até está botando aqui, ó, porque a ivermectina está sendo usada como prevenção? Por conta da natureza humana, que é egoísta. O ser humano só pensa nele. Não adianta você falar para as pessoas, não comprem a ivermectina. É como você fala assim, vai lá e compra. Aí fica em casa, acha que está protegido e, na verdade, não está protegido. Então, assim, são medidas muito simples, né? Você fazendo essas 3 drogas e depois você fazendo o corticoide, você começa a evitar a fase 2B e a fase 3. E aí os CTs ficariam vazios. Eu tô quase indo na televisão, só que a mídia, ela fica muito receosa em veicular esse tipo de notícia. Sim. Primeiro, de propaganda de laboratório, etc, etc, né? Que é uma das causas. A segunda causa é assim, a hidroxicloroquina, a cloroquina, era uma verdade. Nos últimos 6, 7 meses de epidemia, era uma verdade. Hoje não é mais. Não é mais verdadeiro. Não há benefício prático. Porque senão, se houvesse benefício prático... Aí isso aqui está acontecendo um monte de fake news. As pessoas implantam as histórias dizendo que a cloroquina é isso, é aquilo, não sei o quê. Pô, se tem um trabalho na New England, que é a melhor revista de medicina do planeta, uma das revistas mais respeitadas, né? E você, numa situação, ela contraindica, ela diz que lá que não tem benefício nenhum, que não mudou desfecho, e na prática não faz. E sabe, Eduardo, o que tem acontecido comigo é o seguinte, eu fico assim, outro dia eu bati boca lá com uma colega nossa, que não vou falar o nome, Ferri não tem trabalho publicado. Quando começaram a usar hidroxicloroquina, tinha trabalho publicado? Aí ela olhou para mim e falou, não. Falei, foi observação de alguém, não foi? Aí alguém publicou essa porcaria, não foi? Aí isso virou verdade durante 6, 7 meses e matou um monte de gente, não foi? Aí eu falei, deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é a nossa diferença? Eu sento lá no ambulatório, e eu prescrevo remédio para o doente. Eu converso com o doente. Eu examino o doente. Eu levo o doente para fazer exame. O que houve? Está sem som? Não, é a minha bateria aqui que eu estou botando para carregar, para a gente não ficar sem bateria no meio. Estamos te ouvindo bem. Então, o que acontece com isso? Eu falei assim, eu estou prescrevendo essa aspirina e todos os pacientes, todos estão evoluindo maravilhosamente bem. Nenhum está entrando na fase 2A. Nenhum. Eles vêm na fase onde eles estão começando a ficar dispneicos. Eu faço a tomografia, tenho comprometimento pulmonar em torno de 30%. Eu começo a aspirina e trato em casa. Todos estão melhorando, porque eu dou meu WhatsApp e a gente fica conversando 2, 3 vezes por dia. Deixa eu também aproveitar antes que eu esqueci aqui, uma pergunta também prática, eu sei que você também não tem como responder. A gente sabe que está havendo dificuldade para testar, não é todo mundo consegue testar. O protocolo para o paciente que supostamente já teve uma forma não complicada como eu, como você, poder voltar... A minha foi complicada. Foi complicado. A única coisa que eu não tive foi trombose. Eu me entupi de aspirina. Olha aqui, ó. Mas não sei se vai dar para ver. Não sei se vai dar para ver aqui. Só com uma equimose aqui, ó. É da aspirina? É da aspirina. Pancadinha, puf. Não sei se acontece contigo. Faz a barba, sangra mais um pouquinho.
né? Mas qual é o protocolo hoje para as pessoas voltarem, digamos, à atividade? Ainda 14 dias, 21 dias, ou não tem isso definido? Não está Já que não muito bem consegue. definido, não. Olha só, por quê? Vou te falar o meu caso. Eu tinha feito um exame da Covid, mais ou menos no dia 31 de março, né? Comecei a sentir sintoma e tal, fiz, deu negativo. Mas os sintomas foram uma coisa, parecia um resfriadinho bobo. Deu negativo. Repeti no dia 14, tá? Entre dia 10 e dia 14, não lembro bem a data. Aí deu positivo. E aí eu fiquei 14 dias em casa. 14 dias, depois de 14 dias, eu comecei a sair de casa. E aí, no 18º dia após o início dos sintomas, eu repeti o PCR, deu negativo. Eu fiquei, pô, graças a Deus, estou negativo. Isso foi numa quinta-feira. No domingo, comecei a sentir o sintoma de novo. O nariz ficou úmido, a garganta doendo, a cefaleia. Eu falei, pelo amor de Deus, está recidivando, o que está acontecendo? Aí refiz novamente o PCR, deu negativo. Então, eu acho que eu estou tendo ainda uma reação inflamatória, como eu falei, para eliminar os resíduos de vírus ainda. Isso acontece muito na AIDS, Eduardo. Quando você tem um paciente, por exemplo, que tem pneumocistose, ou que tem CMV, ou que tem toxoplasmose, e que as pessoas acham, por exemplo, que a pneumociste só dá no pulmão, o que é um absurdo de mentira. O pneumociste está em todos os lugares. Então, quando você usa o corticoide, o Bactrim, você mata, e você tem uma morte maciça, e aí você tem uma reação inflamatória burral e você entra com corticoide. Depois que passa essa reação, esse paciente ele fica ainda com sintomas borderline inflamatórios por muito tempo, porque ele tem que depurar os antígenos que estão ali dentro. Então, eu acho que eu estou passando por essa fase, entendeu? E aí, veja bem, não só para concluir, presta atenção, para concluir, eu tô negativado. Mas, por exemplo, tem uma colega nossa, lá da endócrino, que teve, e ela demorou para depurar o vírus 4 semanas. Comigo depurou em 18 dias. Ela ficou 4 semanas. Mas aí aconteceu isso lá na Coreia, onde uma paciente ficou doente, negativou, depois de um tempo ela voltou a positivar. E aí, quando eles foram aprofundar o estudo, eles viram que, na verdade, o PCR detectou partículas virais e não vírus ativos. Por quê? Porque essas células das vias aéreas, que são muito contaminadas pelos vírus, elas morrem e depois elas são eliminadas. Elas vão sendo eliminadas, vão sendo eliminadas. E a partir do momento que você é eliminado, o PCR detecta. Então, essa é a primeira dúvida, né? Quanto tempo depois? Agora, normalmente em torno de 5 dias após o término dos sintomas. E usar máscara. Mais ou menos essa que é a teoria. Tá? A outra questão que o pessoal pergunta muito é se vai pegar de novo ou não. Ah, porque não dá proteção, dá proteção, não dá proteção. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, dependendo do patógeno, o nosso sistema imune, ele trabalha de uma forma. Vamos lá, um exemplo. Sarampo. Quando eu era criança, vai lá no vizinho, porque tem sarampo, vai lá para pegar sarampo, tem que pegar sarampo criança. Era assim. Chamava-se isso de doença comum da infância, como se doença fosse uma coisa comum. Bom, você pega sarampo, nunca mais você vai pegar sarampo na sua vida. Tá certo? Então, a forma como o sistema imune identifica o sarampo, produz uma imunidade, ela se torna duradoura. O que pode acontecer na Covid? Né? Primeiro, essa imunidade não ser duradoura. Não se tem essa experiência ainda. Não tem tempo para... Segundo, pode ser uma imunidade duradoura, mas aí o vírus pode ser mutante. A gente não sabe qual a taxa e grau de mutação desses vírus. Porque aí, se no ano que vem esse vírus mudar, vai ter outra onda. Então, por quê? Porque você desenvolveu a imunidade para o vírus Covid-19. Quando chegar lá em 2021, esse vírus mudou. E aí você, então, vai ter o Covid-21. Você não vai ter mais o Covid-19. Então, como você não tem imunidade para o Covid-21,
ele vai causar uma nova onda. Isso acontece com a gripe. Por isso que todo ano você tem que fazer a vacina da gripe. Porque há um ciclo na gripe, principalmente o H1N1, H1N5, que são aqueles mais patogênicos, que envolve animais de criação e aves. Envolve porco, envolve aves silvestres, envolve aves de criação. Porque lá na Ásia, eles criam esses bichos soltos. Então, as aves migratórias, né, elas vão lá, comem os restos dos patos, aqueles patos têm contato com o porco tem contato com o ser humano, ou seja, são vírus que conseguem ultrapassar a barreira da espécie, né, contaminar outras espécies, mudar nessas espécies, recontaminar outra espécie. Então, todo ano é feito um pool de vírus circulantes da gripe e todo ano é feita uma vacina. Então, ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Esse bicho veio do morcego e veio do pangolim, também lá, que é um bichinho desses aí, parecendo um canídeo, é um bicho desses doidos lá da China, que é uma iguaria, e eles vieram para o ser humano. Não se sabe direito como ele chegou ao ser humano, porque os primeiros a morrer e ter problema foram no mercado de peixe, de Wuhan. Tem uma teoria da conspiração que falam que estavam estudando esse vírus no laboratório, que o laboratorista se contaminou e contaminou as pessoas no mercado quando foi comprar peixe. Tem todas essas versões, né? Isso pode acontecer porque, olha só, esse vírus está lá presente no morcego. Então, as pessoas podem estar estudando esse vírus para a ciência mesmo. Não está estudando para arma ou guerra biológica. Ou tem a segunda teoria. Pode estar, sim, fazendo arma biológica. Então, ninguém vai saber. Mas o fato é que os vírus, as bactérias, os protozoários, eles existem naturalmente no meio ambiente, na natureza, e parasitando, vamos dizer, parasitando, entre aspas, os animais. Posso fazer um paralelo com a AIDS. Tem uma ilha, fica a 5 quilômetros do continente africano, onde tem 3 espécies de macacos. No continente, tem as mesmas 3 espécies. E aí foram fazer um estudo dos vírus. Como é que você pega o vírus desses macacos selvagens? Nas fezes. Então você fica lá embaixo da árvore, faz o cocôzinho, você vai lá, pega as fezes e isola o SV. Então houve uma grande coincidência genética, né, vamos dizer assim, entre os 3 espécies de macacos do continente e da ilha, a 5 km de distância. O macaco não vai nadar 5 km de distância. Com correnteza, com tubarão, com não sei o quê, não tem como. Então esses bichos estão isolados, a teoria é que estão isolados há 12 mil anos, por conta da última era do gelo. Então, na era do gelo, eles conseguiam chegar do continente até na ilha. Quando acabou a era do gelo, que veio o oceano, não se consegue mais. Então, mostrando que esse vírus está circulando entre os primatas há pelo menos 12 mil anos. E esses vírus, então, todos os animais que são suscetíveis morrem. Os que ficam resistentes persistem e transmitem essa resistência para os filhotes, e esses filhotes adquirem o HIV, e o HIV, então, passa a ser um habitante natural deles sem causar dano. Caso algum desses tenha algum outro tipo de doença, ou alguma doença genética que pode acontecer aleatoriamente, etc., esse SV, então, iria causar dano nesses primatas. Bom, aí aquilo ali está em equilíbrio, porque não há interesse do vírus em matar todo mundo. Tanto que você tem gente que não pega essa Covid. E tem 30% que vai ficar completamente assintomático. Por quê? Porque vai pegar os mais suscetíveis e você vai fazer, então, uma seleção, vamos dizer assim, natural. Né? Os geneticamente resistentes é que vão persistir e vão fazer isso ficar na espécie. Então, assim, cada situação é uma situação diferente. E a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Você falou em genética, Felipe. Se a gente acredita, a gente sabe que tem pacientes que não pegam vírus, um determinado vírus. Tem exemplos em família de pessoas que têm herpes labial, não separa nada e o outro não pega. Tem, e toda doença viral tem esse perfil. Pois é. Mas o cara que não tem. Porque, olha só, como é que ocorre a interação dos vírus com o ser humano ou com os animais? É através de ligação química de proteína de superfície viral com proteína de superfície da célula. Por exemplo, no caso da AIDS, que isso está bem estudado, é o CD4,
o CXCR5 e o CCR5. Então, tem um remédio chamado Maraviroc, que já é comercializado, um remédio até muito bom, que ele bloqueia o receptor da célula. Então, o vírus, quando ele vai tentar penetrar na célula, ele está bloqueado. Então, ele não consegue penetrar. E aí a pessoa não pega. Tem o Timothy Brown, que é o o americano que estava morando na Alemanha, teve leucemia. Fez um transplante de medula, cujo doador tem uma mutação genética chamada delta 32, que faz com que não haja a expressão do gene que codifica o RNA mensageiro para a produção de CCR5. Ou seja, o cara não tem CCR5, o vírus não entra na célula. Esse cara não pega AIDS. E ele se curou da AIDS. Pelo raciocínio oposto, eu ia te perguntar o seguinte, você que tem tido experiência, até já está mais... a gente vê pacientes de grupo de risco, que a gente sabe os grupos de risco que existem, mas a gente vê pacientes aparentemente de nenhum grupo de risco evoluindo de maneira, às vezes, ruim. Então, você acha viável que, assim como tem uma predisposição genética a não pegar, alguns pacientes têm uma predisposição genética a ter uma forma mais grave? Possivelmente, alguma ligação mais fácil com o vírus? Então, olha só, Eduardo. Todo sistema biológico, você bota numa curva de Gauss. Tá? A curva de Gauss, ela parece um sino. Onde aqui você tem 0, aqui você tem 100, aqui você tem 50 no ápice do sino. Então, o que vai acontecer? 2% das pessoas nunca vão pegar o vírus. Tá certo? Por quê? Porque não tem receptor. Geneticamente não tem receptor. Um grupo aqui no outro extremo, em 99,9%, né, aí sobra 0,1%, vai ser aquele menino de 20 anos, atleta, saudável, sem nenhum tipo de risco, mas que os receptores dele são altamente compatíveis com o receptor viral. Essas células passam a ter uma entrada de vírus muito grande. Então, ele tem uma viremia muito grande. E esse cara que é muito saudável, ele pode ter uma resposta inflamatória muito, muito mais exacerbada do que outras pessoas. E aí, aquele que é o 0,01%, que está lá dentro da conta do extremo da curva de Gauss, vai morrer. Não é o comum. Então, isso acontece em qualquer fenômeno. A dengue, por exemplo, foi a mesma coisa. Matava muita gente jovem e saudável. AIDS não teve problema na dengue, sabia? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que o nosso tempo daqui a pouco está acabando, e eu queria fazer essa pergunta até por conta da gente estar aqui dentro da Abramepo. Os médicos foram muito valorizados, né? Nós, médicos, experimentamos uma valorização que há alguns anos a gente não via. É claro que ninguém queria epidemia, mas é um efeito colateral, né, de valorizar, e valorizar também o médico como médico. Né? Porque você vê que na hora que precisa, todo mundo está sendo chamado, todo mundo está dando a sua contribuição. Eu te pergunto, lá no Gafre, por exemplo, como é que você está lidando com isso? Todo mundo está ajudando, independente de especialidade, voltou a valer aquela máxima que todo médico é médico. Teria especialista, infectologista, intensivista, em número suficiente, se tivesse que contar só com os especialistas formais para atender todo mundo? Qual é a sua visão sobre essa mexida na medicina? Bom, vamos lá. A primeira sugestão minha, Eduardo, é o seguinte: em uma hora ele para mesmo, né? Ele trava, né? Eu estou vendo aqui 80 pessoas. Se você estiver disposto, a gente começa de novo. A gente começa de novo. Então, já deixa todo mundo avisado, que já estou aí, tem quase 80 pessoas. Já todo mundo avisado que a gente retorna. Então tá bom. Tá? Podemos não me incomodo, ainda está cedo, 8h30, dá para a gente fazer mais coisas. Bom, para a gente poder sobre a máscara, que estão perguntando também. Isso, mas vamos falar sobre essa questão do médico, né? É muito engraçado que quando eu comecei a montar todo o sistema para o Covid dentro do hospital, eu fui muito criticado. Você vai trazer esse vírus para esse hospital para matar todo mundo, para contaminar todo mundo, ninguém sabe que bicho é esse, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente,
nós já temos a experiência do enfrentamento da epidemia de AIDS. Nosso hospital ele tem uma tradição e nós temos que estar preparados. Por quê? Porque nós não vamos conseguir criar aqui um hospital que não atenda Covid. Você não está vendo o que está acontecendo lá fora? Aí, em janeiro, eu fui o primeiro hospital a fazer uma conferência, né? A Carla Ronchini, nossa infectologista, né? Deu uma conferência para todo mundo. Foram mais de 160 pessoas lá, fizemos a conferência. Bom, depois eu comecei a comprar os insumos dos EPIs. Não sei se você já entrou lá na terceira, você já viu como é que ela está? Atualmente Não, você tem... não voltei depois da minha Covid, tem que voltar. Então, Já dá tempo. meu problema hoje é que eu não tenho espaço para colocar os insumos, tá? Os EPIs. Então, eu estou com bastante EPI, bastante mesmo, para poder... o hospital está bem abastecido. E aí, eu apanhei muito, tanto da enfermagem quanto dos médicos. Aí, qual foi meu argumento um dia? Um dia eu estava lá discutindo, o pessoal batendo boca comigo. Aí eu falei assim, olha só, tá certo, concordo com vocês. Não vamos aceitar Covid. Eu vou falar com a prefeitura, com o Estado, vamos pegar todos os doentes crônicos para esvaziar os hospitais onde vai abrir leito de Covid, vamos colocar aqui dentro todos aqueles velhinhos com sequela de AVC, com escara, que precisa de dar banho, cuidar do curativo e dar comida. Tá? Todos aqueles crônicos da emergência, eu vou trazer todo mundo para cá. Eu vou obrigar a testar todo mundo sem Covid. Tá certo? E vocês que trabalham em outros lugares, né, só vai entrar aqui também com teste negativo. Então a gente fica com o hospital livre de Covid. Agora, olha só, quando a sua mãe, quando o seu pai, quando sua avó, quando você mesmo pegar essa Covid, que todos nós vamos pegar, você vai para a UPA. Não venha para o Gafreguinle. Meu irmão, todo mundo arregalando o olho. Aí, o pessoal tem 40 horas por semana. Aí inventaram lá de fazer uma escala de não sei o quê. Eu acho justo. Se você vai entrar numa ala com risco realmente de vida, se você está dentro daquela curva de Gauss, naquele extremozinho aqui, e que vai morrer de qualquer jeito se você pegar, é terrível, né? Você trabalhar na situação. Porque quando deu o meu positivo para a Covid, eu pensei que ia morrer. Não sei se passou isso na tua cabeça. Falei, ferrou. O risco existe, mas ele não está na estatística. Vou morrer. Não é assim? Aí, o que está acontecendo hoje? Bom, primeiro, não falta EPI nenhum no Gafre. Não falta. Tá? Eu comprei 90 mil gorros e propé. A gente está com 18 mil capotes cirúrgicos impermeáveis. Estamos construindo estamos fazendo mais, contratamos costureiras. Tem costureiras que elas estão fazendo EPIs, inclusive algumas com um tecido que é altamente impermeável, que é para o pessoal da limpeza, que a gente dá comida. Nós temos 18 mil máscaras N95. Nós temos... Vou dar um jeito na caixinha. Não, Zé, a caixinha não. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo. Isso, calma, um pouquinho. Vou tentar estar no seu... Não tem como. Vou tentar estar no seu Instagram. 952-358, não é isso? É. 952, não pode não. Sim. Tá bom. Chegou. 8112-935. Jogo da velha 12935. Putz, hoje... Já tá de novo. Mais um código. Por enquanto eu estou esperando o Ferriz para entrar aqui. 8112-935, o mesmo código. 812-935. 8112. Não, 812.
Deixa eu lembrar o Ferri. Cadê o Ferri que tem que pedir para entrar aqui? Pô. Ainda estou dependendo. Cadê ele? Tá aqui, pronto. Não. É ele e mais uma pessoa. Eu só quero ele, pô. Pronto. Já pediram aqui, já pedi aqui. Estamos aguardando aqui embaixo. Voltamos. Voltamos agora aí, professor Ricardo Cavalcante entrou também. Minha esposa, acabei de ver que também entrou. O pessoal esperou o segundo tempo. Vamos Graziela lá. Rosa. Quer continuar Tem agora? a amiga também, tem o pessoal da minha. Também do. O pessoal do meu Instagram. Quer continuar de onde você estava? Eu tinha te perguntado, inclusive, sobre a questão dos médicos estarem todos envolvidos, dependendo. Tu quer continuar dali? Estou devendo uma resposta sobre as máscaras e várias outras. Mas as máscaras estão na minha cabeça aqui. Então, veja só. Então, eu tenho todos os EPIs. Montamos um fluxo, tá? Então, a pessoa chega, tira a roupa, bota no armário, bota a roupa cirúrgica, coloca todos os EPIs, tem um fluxo de entrada, tem um fluxo de saída. Na saída, aí você bota 2 luvas, tem que tirar... Cara, é coisa de maluco, tá? Para você se paramentar e desparamentar, pelo menos meia hora. E se a enfermeira que fica lá tomando conta disso achar que você se contaminou, ela te obriga a tomar banho. Vai tomar banho. Você tem que tomar banho para sair do Covid. Então, ficou um ciclo muito legal. E aí as pessoas que estavam com medo de ir, quando elas vão, elas se sentem seguras, porque realmente está todo protegido. E o que vai acontecer com isso? Está todo mundo fazendo... Já voltei aqui já. Alguém me ligou e eu tive que despachar aqui. Ouviu o selfie? O que está acontecendo? Está todo mundo lá fazendo a selfie dentro do CTI e botando lá no Instagram, no Facebook. Eu também fiz isso. No tempo de enfrentamento da epidemia, estamos no CTI Covid prestando a nossa colaboração. Então, gente que reclamou a beça, hoje está amarradão. Vai lá. E a outra coisa também que eu estou fazendo é, obviamente, eu estou ofertando o teste de PCR para todas as pessoas que estão dentro do Covid. Tá? A gente já montou lá uma escala de coleta de material. Todos que estão lá dentro da enfermaria de Covid, se quiser fazer o PCR, mesmo assintomático, a gente vai fazer. Né? Coleta, claro, suave nasal. Então, hoje, eu tenho visto isso. E à medida que a gente também está vendo dentro do CTI que as pessoas estão recebendo alta, estão melhorando, e que o manejo da doença a gente está aprendendo, e aí eu vou dar uma ressalva para nós médicos brasileiros, que a gente dá um banho nesses caras lá fora, né? Primeiro que a gente trabalha sem condições de nada, né, Eduardo? Então a gente passa, às vezes... melhor o fenômeno médico, né? E a nossa tomada de decisão, muitas das vezes, ela é muito intuitiva. Por quê? Porque a gente não depende muito de equipamentos. Não é todo lugar. Todo mundo aqui já foi trabalhar num lugar que você não tem nada. Então, você tem que usar o seu cérebro, sua habilidade clínica, sua capacidade do que você já viu na sua vida, no seu treinamento que você estudou, e você, então, consegue ter uma capacidade melhor de observação dos fenômenos da história natural da doença do que outros. Então, esses protocolos que a gente está fazendo aqui, no GAFRE, eles são fantásticos. Você sabe que nossos colegas lá da intensivistas, os caras só tem top de linha.
nós, professores, etc. Então, é feito um estudo de literatura, é feito... Cara, a gente discute todos os dias, todos os dias. Agora, a discussão é o seguinte, Ferri é o maluco da aspirina, porque não tem trabalho publicado. Eu falei, então tá, não tem problema não, nós vamos fazer, ó, vamos fazer o protocolo, vamos escrever o protocolo, vamos botar para o comitê de ética, fazer o TCLE, fazer tudo bonitinho, vamos montar os grupos que a gente quer, vamos selecionar os doentes, vamos selecionar as pessoas que vão atender, vamos planilhar todas as informações que a gente quer. Veja que você vai fazer um braço que vai ter aspirina, outro não vai ter aspirina, e o desfecho vai ser visto um mês depois. E aí depois pega todos esses dados, compila ele todo, faz análise estatística e escreve. A gente está acostumado dentro do hospital universitário, né, a trabalhar de maneira científica, com raciocínio científico, e isso nessa hora... Mas às vezes não dá. Não, eu aprendi, sabe com quem? Na hora do aperto não dá, mas você... Meu mestre maluco. Na cabeça. Meu mestre maluco. Carlos Alberto Moraes de Sá. Não é maluco, rapaz. Nosso professor. Então, mas todo mundo chamava ele de maluco, não é? É o maior gênio da medicina que eu já vi. Sabe por quê? Porque lá na década de 80, que não tinha nem ultrassom direito, ultrassom é uma coisa rara, você trabalhava só com raio-x, e eu já vi Carlos Alberto dando diagnóstico de sarcoma de Kaposi com raio-x. Professor, peguei um raio-x do pulmão, levei para ele. Pô, professor, o que o senhor acha desse raio-x aqui, não sei o quê? Aí ele pegou, olhou, fez esse sarcoma de Kaposi. Eu falei, mas professor, por quê? Por causa disso. Aí eu fui examinar, eu não vi uma lesão de sarcoma de Kaposi no cara. Falei, pô, o professor tá maluco. Aí o que aconteceu? 5 dias depois, começou. Boca aqui, Kaposi por tudo que é lugar, o cara morreu. Então, veja só, o Carlos Alberto e o Basílio fizeram mais de 500 necrópsias em pacientes com AIDS na década de 80. 70% dos pacientes morriam de tuberculose. Então, o que o Carlos Alberto começou a fazer? Chegou o doente. Febre vespertina, sudorese noturna, perda ponderal, 3 meses de evolução, gânglio, dá remédio para tuberculose. Sim. Ah, mas o BR está negativo. Óbvio. Por quê? Porque quando ele fazia necrópsia, ele via que lá não tem caverna. Por que não tem caverna? Porque não tem célula para liberar citocina, para ativar fibroblasto, para poder fazer granuloma, para poder fazer a caverna. Então, a bactéria ela é de interstício. Então, sabe quando o BR vai dar negativo? Quando o doente está morrendo. Então, o Carlos Alberto aprendeu isso. Trata antes de você saber o que tem. Com isso, 70% do professor Carlos Alberto, lá na década de 80, passaram a ter uma sobrevida de mais 1 a 2 anos. Enquanto eles tinham uma sobrevida de 15 dias. Então, a gente aprendeu que a clínica é soberana, Fê. Mas muitas vezes isso ainda vale e você não, se você não tem o Ferri agora é maluco testar todo mundo, como ter todos os recursos. Aí eu chego para a pessoa e falo assim, ó, legal, eu estou falando para dar aspirina. A aspirina, o remédio mais vendido na face da Terra, um remédio todo mundo, praticamente todos os cardiopatas usam, entendeu? Todo mundo que teve infarto usa. Então, é uma droga já bem conhecida, bem estudada. Ah, mas tinha muito idoso cardiopata que morreu. Óbvio que morreu, porque se você for ver a história desse cara, né? Ele é cardiopata, mas ele tem DPOC, ele fumava, ele, entendeu? Essa galera de 80 anos eram doidos da década de 80 e 70. 60 e 70. O cara que tem 80 anos é da geração de Woodstock. É um pouquinho diferente da nossa, né? Que a gente começou a viver mais a década de 80. 80, sim. Eu tinha 14 anos. Então, vamos atender aí. Vamos atender o pessoal. Tinha muita pergunta sobre o uso da máscara. O uso da máscara é importante
Antes usa a máscara, substitui o isolamento. Se você usando a máscara, você... Então, dá aí o teu parecer sobre as máscaras. A máscara tem uma função principal: impedir que o vírus seja disperso para longe. Falar coloca partícula viral em gotículas a 1,5 metro de distância. Tossir a 2 metros. Espirrar a 6 metros. Então, quando você usa máscara, você evita que esse vírus vá para longe. Mas ele não vai te proteger. Por quê? Porque quando você fala, você espirra, a gotícula cai em cima da mesa. Aí você bota a mão na mesa. Aí você coça o olho. Entendeu? Então, o vírus deposita na barba, deposita no cabelo, deposita na roupa. Você está lá no metrô, o cara espirrou, o vírus vem na tua roupa, vem na tua pele. Então, não tem como fugir. O que você faz quando você usa máscara é justamente isso. Os asiáticos, quando você vai lá Eu fui na Coreia do Sul ano passado, no meio do ano. E aí, o que acontecia? A gente via lá as pessoas com máscara. Então, quem é que usa máscara? É quem está com sintomas gripais. Eles usam aquilo para não dispersar muito o vírus. Entendeu? Então, é você usar máscara e manter 1,5 metro, 2 metros de distância das pessoas. Essa que, em teoria, você vai diminuir a velocidade de dispersão do vírus. Mas é um vírus que não tem como você não fugir dele. Não existe como... Você já falou algumas vezes aí, né, que todos nós vamos eventualmente acabar pegando. Eu não sou, eu não tenho a tua experiência, mas a gente tem visto, né, pelo potencial de disseminação, pela facilidade. Eu peguei sem saber como. Peguei, teoricamente, tendo cuidados. Né, a não ser que a pessoa fique enclausurada em casa sozinho, a gente tem que lidar com a possibilidade. E aí, mas qual vai ser o problema? Qual vai ser o problema? Como todas as viroses que entraram aqui nos últimos anos, né? A dengue tinha sumido, voltou dengue. Aí vem dengue 1, 2, 3, 4. Depois veio zika. Depois veio chikungunya. Depois veio H1N1. Né? Maiaro já entrou aqui, já foi detectado aqui no Rio de Janeiro. Estou falando de Rio de Janeiro. Então, essas doenças, elas entram e vão começar a ficar endêmicas. Só que, como eu falo em todo o modelo biológico da curva de Gauss, o que eu estou dizendo é o seguinte: todas as pessoas que são suscetíveis a esse vírus vão morrer. E esse vírus, então, ele vai continuar. Entendeu? E aí, isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Muitas das vezes, o que acontece é o seguinte: é muito comum acontecer isso na dengue. Você entra o vírus, você tem uma capacidade absurda de gente, né? Você vai fazendo o pico. O pico é justamente quando você começa a diminuir o número de casos. E aí você diminui o número de casos. E aí a dengue desaparece. Isso já aconteceu nas 4 epidemias que a gente teve quando foi entrando os vírus novos. Então, por que isso acontece? Porque os suscetíveis pegaram, morreram, e outros tiveram sequelas, muitos curaram. Eu nunca tive dengue, nunca peguei dengue. Não sei se foi a vacina da febre amarela que protegeu, mas eu nunca tive dengue, mas teve gente que morreu de dengue. Hoje, praticamente, a gente vê dengue, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, tá? A gente vê dengue, mas a dengue hoje, ela está facilmente, a gente consegue diagnosticar, né? A gente consegue hoje já tratar e não é mais bicho de 7 cabeças. Então, essa doença vai se transformar nisso, porque a gente já está aprendendo a tratar. Lá no Gafre, já internamos 64 pacientes em 3 semanas de rotatividade. A gente tem 18 leitos. Tivemos 11 óbitos. Desses 11 óbitos, 4 vieram transferidos de fora, chegando já... Não era nem mais fase 3, era fase 5. Não tinha como. Idosos com DPOC, com uma série de alterações estruturais pulmonares. E os outros tinham, acho que, se eu não me engano, uns 5 ou 6, muito acima de 80 anos também, com múltiplas comorbidades. Tinha uma que estava internada aqui, que era para fazer uma cirurgia de fêmur, fratura de fêmur, mas a mulher extremamente debilitada, desnutrida. Ou seja, a taxa de mortalidade nossa é pequena. E a quantidade de alta que a gente está dando, isso está estimulando o nosso pessoal
a ver que o bicho é ruim? Mas não é o bicho, não é esse bicho de 7 cabeças nessa fase que a gente está aprendendo. Por isso que eu estou advogando e advogo muito o uso da aspirina. Por quê? Porque eu estou prescrevendo para os pacientes e o resultado é espetacular. Você dá aspirina de... Uma pessoa perguntou aqui, a questão, a grávida pode tomar aspirina? Teoricamente, gravidez é uma contraindicação para os anticoagulantes. Eles usam aspirina 100 miligramas na pré-eclâmpsia. Mas essa pergunta, para a gente, é muito difícil. Tem que perguntar para o obstetra. Não, pois é. A questão né? Você já disse, isso não é para ser usado profilático. Se estiver grávida, não tome aspirina. Não, se você for uma grávida se você pegou uma grávida que pegou Covid, aí, eventualmente, se você for tratada pelo Dr. Perry, talvez tome aspirina. Não. Eu não vou tratar a grávida. Não. Tá bom. A grávida chama Fernanda. Não, tá Fernando. Bom. É a doutora então, Fernanda. Eu nem sei qual foi o tratamento que fizeram. Teve uma grávida que ficou uma semana internada, né? Inclusive até saiu ontem no RJTV, a Caroline, né, o relato dela. E eu, sinceramente, talvez até depois dessa conversa a gente eu vá lá para ver, me dá o prontuário aqui da Caroline, que eu quero ver o que foi feito com ela. Porque eu, sinceramente, cara, eu aprendi na minha vida, se tem duas coisas que eu não meto a mão, não quero aprender, chama-se gestante e criança. Doutor, é criança, procura o pediatra. Não, mas procura o pediatra. Ah, tá gestante? Tá, procura o obstetra. Entendeu? Eu não me meto. A não ser que o obstetra venha perguntar alguma coisa específica do HIV. Aí eu falo, mas eu não trato grávida. Mas eu posso procurar saber. Mas o que está acontecendo hoje é que a heparina, nós entramos com a heparina. Logo que abriu o CTI, começamos a usar heparina. Então, a nossa taxa de sucesso do paciente que está na enfermaria, nós fizemos 7 leitos de CTI, 8 leitos, né, de CTI, e nós temos 11 leitos de enfermaria. A taxa de sucesso é espetacular. Então, isso está nos animando a abrir a 7ª, a 10ª e 8ª enfermaria, lá no 3º andar. Então, vamos abrir. Por quê? Porque esse paciente que chega com falta de ar, com comprometimento de 50% do pulmão, você começa a tratar, e o tratamento básico envolve azitromicina, hidroxicloroquina, que agora vai sair, a gente tirou a hidroxicloroquina, faz ceftriaxona, ivermectina, heparina. E, obviamente, as drogas lá de CTI e outras coisas assim. E aí, o que a gente faz com isso? A gente tem tido uma taxa de sucesso maravilhosa. Então, eu quero esse paciente interno e o oxigênio, que é muito importante o oxigênio. 2 dias depois, está estável, sobe para a enfermaria, chama outro que está com falta de ar. E aí a gente bota, vai fazendo, e com certeza, o tempo médio de internação para uma pessoa, quando chega na fase 1, ou início da fase 2, é em torno de 5 dias de internação. E você dá alta e vai para casa. E aí o sucesso é grande. Então, isso eu estou falando sempre nos grupos, e nesse grupo científico, e a prefeitura vai começar a trabalhar isso. Tratamento precoce. E eu vou, porque a pessoa vai na UPA, os nossos colegas lá, né, eles não têm um ambiente que a gente vive, né, Eduardo? Sim. Esse ambiente é terrível, né? A galera estuda, e todo mundo estuda, todo mundo... É o único lado bom, o único não, vários lados bons, mas é aquilo que eu falei, a gente está habituado, quase que instintivamente, como você disse, a raciocinar cientificamente. A tentar fazer correlação das coisas e, eventualmente, fazer, né, aceitar o risco de fazer, como você faz, uma pequena experimentação, desde que tenha fundamentação. E você colhe o fruto disso. Mas é que o Moraes só fazia. E aí, sabe o que acontece? Eu estou mais ou menos 30 pacientes que eu estou acompanhando. E eu dou meu WhatsApp. E aí, o que acontece? Eu mesmo, a minha curiosidade, eu quero aprender, né? Aí, assim, vários pacientes, eu comecei a aspirina de manhã. E eu fazia assim, toma 500 agora de manhã, 500 à noite. Vários pacientes chegavam para mim e falavam assim, no dia seguinte, e aí? Ferri, noite passada eu não dormi. Agora, essa noite eu dormi bem. Minha falta de ar passou muito. Ainda tenho um cansaço e tal, mas eu não estou sentindo falta de ar.
Eu falei, vai me informando e vai mantendo. E aí, o que está acontecendo? Uma coisa que eu não fazia antes era corticoide. Eu não fazia antes. Então, agora eu já estou aprendendo que você faz aspirina, ele melhora, né? E eu entro hoje com corticoide também. Mas o corticoide tem que vir após o 7º dia de doença, de início dos sintomas. E o corticoide, se eu tivesse feito, eu não teria sofrido o que eu sofri aqui. Eu sofri, tá? Sofri pra caramba. Eu só não tive sintoma respiratório. O resto, eu tive tudo que você possa imaginar dessa doença. Então, por quê? Porque eu não fiz corticoide na fase que devia ter feito corticoide. Então, a gente está aprendendo hoje o protocolo do Gavi. Eu botei no meu Facebook lá o protocolo que o João Marcelo fez. Já publiquei lá. A minha briga agora é coloca aspirina, não coloca. Aí a Ana Paula... Né? Então, Bruno, tem um monte de gente perguntando dose, aspirina, que dia entra. Onde é que o pessoal acha o protocolo? Pelo menos esse protocolo de fase 1, que o pessoal pode... Então, Fernando Ferri, no Facebook. Eu publiquei lá na minha... Não é para ninguém se automedicar. Mas podem também, as pessoas podem pegar pelo direct, me manda um e-mail, tá? Que eu encaminho o protocolo do Gafrê. O protocolo do Gafrê está muito bom. Fase 1 para ninguém inventar de ficar se automedicando com corticoide nem com nada. Mas, não. Pelo menos... Tem um tempo certo, Eduardo. Pois é. As pessoas têm que entender. Isso. Fase 1, azitromicina, ivermectina, aspirina. Aí a ivermectina e a aspirina acaba. Você não vai tomar a de eterno. Até porque a azitromicina ela tem um período residual longo. A ivermectina também. Então, você faz na fase aplicativa. E eu já faço a aspirina. Porque estão advogando de você fazer o anticoagulante só na fase 2. E o anticoagulante que estão preconizando é heparina. Eu não sou contra. Eu quero saber quem tem R$140 por dia para fazer um tratamento de 5 a 6 dias com heparina. Sim. Entendeu? Isso. Aí, eu estou pensando... Se a gente está pensando numa população de 6 milhões de pessoas, nós já estamos aqui no Rio de Janeiro com mais de 2 mil mortos. Entendeu? Então, como que você faz Clexane 1 miligrama por quilo, né, 2 vezes ao dia, em casa? Daqui a pouco somos do mercado também. O problema é que e aí o paciente que está lá internado, final de fase 2, fase 3, que vai precisar da heparina, não vai ter. Porque a escala de produção de heparina é isso. A escala de produção de aspirina é isso. A aspirina é o remédio, hoje, mais vendido no mundo. Em qualquer filme americano, você vê quando a pessoa acorda com ressaca, quando não vê isso, o cara vai lá, pega o pote de aspirina e bota a aspirina para dentro. É o remédio mais usado pelos americanos. É o remédio mais vendido no mundo. E aí, não porque a aspirina sangra. Heparina não sangra, não? Pois é. Entendeu? Para quem vai usar em casa, vai muito mais cômodo usar aspirina. Eu sei que você não é epidemiologista. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sei que você não é o epidemiologista da equipe, você é o infectologista 1, 2 da equipe. Mas tem alguma previsão, muita gente está... De quando vai ser possível afrouxar esse isolamento? Existe o risco da chamada segunda onda? Isso é discutido nas reuniões? Qual é Então, a gente discute. É discutido, sim. O problema é o seguinte, lá na frente eles estão mais adiantados que a gente, vamos dizer assim, né? Lá na Europa, né? Lá na Coreia do Sul, lá, até na própria China. Como eu falei para você, essa doença agora ela vai ficar endêmica. Ela não vai sair mais. Então, aquelas pessoas que se isolaram, né? Vai chegar uma hora, o cara vai ter que sair de casa, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer as coisas. E vai se expor a esse vírus. Então, isso vai fazer um efeito sanfona. E isso vai fazer um efeito cíclico. Né? Então, nós vamos nos deparar, ao longo desses 2 anos, de pequenos picos de incidência dessa doença. Entendeu? E aí, a questão é que fala assim, o isolamento social. Olha só, se a gente fosse um país civilizado, onde, primeiro, para ir no supermercado, só vai uma pessoa.
Não, vai para o mercado, vai a família inteira. Outro dia, cara, eu bati boca aqui na frente, na porta do hospital. Por quê? Uma paciente, que é uma vovozinha, vem 6 pessoas trazendo a vovozinha. Uma grávida, vem 7. E aí a gente falou assim, gente, só pode entrar paciente. Todo mundo aglomerado na porta do hospital. Aí eu cheguei, né, cara? Aquilo subiu, eu tenho que parar com isso, né? Mas aquilo subiu. Eu comecei a falar com as pessoas. E as pessoas começaram a me olhar de cara feia. Eu falei, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, não? Vocês estão aqui aglomerados, tem que ficar 2 metros de distância um do outro, não sei o quê. Aí eu cheguei para segurança, é o seguinte, só entra o paciente, o restante, por favor, fora do hospital. Assim, lá morar de saco. Rapaz, foi uma confusão, a segurança botando gente para fora, chamaram a polícia. Foi uma confusão desgraçada, entendeu? Então a gente vive num país de letrados, onde as pessoas são os analfabetos funcionais. Eles sabem, o critério para não ser analfabeto é ele saber assinar o nome dele. Se ele sabe assinar o nome dele, ele não é analfabeto. Então, nós temos, você vide o que está acontecendo, a tragédia na Caixa Econômica Federal, daquelas filas quilométricas para pegar R$600. Então, fez uma exposição da ferida do que é o nosso povo. Como que você faz um isolamento assim? Na Itália, a multa chegou a 3.000 euros, se você for pego na rua. Se você for pego na rua com sintoma, você era acusado de homicídio culposo. Como é que eu sei isso? Tem uma enfermeira aqui do Brasil, que está morando lá há 2 anos, casada com um italiano, e ela é minha conhecida lá do tempo de adolescência, e ela conversa comigo o tempo inteiro, eu sempre estou conversando com ela. E tem a Marcela, que fez doutorado aqui com a gente, está morando na Espanha. Então é uma nutricionista com doutorado. Então eu estou falando com uma enfermeira e com uma nutricionista com doutorado. E elas me passam as informações lá do dia a dia, como elas estão vivendo lá, porque elas estão morando lá. E então esse isolamento lá foi muito feroz. Então o isolamento aqui, né, está tendo uma briga política, que o Bolsonaro é contra e os opositores são a favor. Então, essa briga política, né, ela é muito triste nesse momento. Tanto o Bolsonaro quanto os opositores do Bolsonaro, né, eles deveriam esquecer. O Paulo Guedes que falou isso uma vez. Está na hora de a gente esquecer política. Porque a política, a política é uma coisa muito saudável para a democracia. A briga é saudável. Discutir é saudável. Investigar, acusar, prender, não sei o quê, é saudável, porque é assim que a gente cresce. Onde não há briga, não há democracia. Óbvio, eu sou ditador, se tu brigar comigo eu te mato, não tem briga. Mas na democracia tem briga. Só que agora, neste momento, nós temos que parar com essa briga. E o parar dessa briga significa trabalharmos todos articulados em conjunto para cuidar da população. Mas não é isso que a gente está vendo no dia a dia. Todo mundo está errado. Eu não estou defendendo A, B, corrente A, B, C, não sei. Não é nada disso. Está todo mundo errado. O único que eu estou vendo, sinceramente, que está indo bem é o Crivella. É o prefeito Marcelo Crivella. O Crivella está indo bem. Apesar, pode falar, mas eu estou acompanhando de perto o trabalho que ele está fazendo na prefeitura. Eu estou vendo que ele está fazendo, as coisas que estão acontecendo. Ele montou um comitê científico. Muitos decretos e decisões que o Crivella está tomando veio do comitê científico. E ele falou para a gente, não quero que vocês se preocupem com política, não quero que vocês se preocupem em reeleição ou qualquer outra coisa, eu quero que vocês me orientem de forma técnica. Então está o Celso Ramos, está o Tanuri, está lá o Alexandre Campos, a própria secretária, tem os diretores de hospital, entendeu? Tem uma galera, né, que vem e faz essa orientação ao prefeito, né? E aí, o que está acontecendo? Isso é discutível. Se a gente tivesse, então, um país com as pessoas educadas e que obedecesse às regras, talvez você pudesse flexibilizar mais. Mas não é o caso. Por outro lado, né? Por exemplo, Caxias agora não arrecadou dinheiro. Não arrecadou dinheiro, não tem dinheiro para pagar aposentado. Nós temos a Itália, 60 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, a gente está em 230 milhões. Desses 230 milhões, 40 milhões são miseráveis. O que eles ganham no dia é para comer à noite. Né? Então, o que vai acontecer com essas pessoas?
Então, existe um fundamento nisso, né? De você relaxar. Existe o fundamento de você apertar. Então, esses fundamentos, né, que são antagônicos, eles deveriam se fusionar e a gente tentar fazer isso de uma forma técnica. Vamos entrar no mercado? Vamos. Vamos fazer a fila com 2 metros, vamos fazer um fluxo dentro do mercado, todo mundo vai lavar a mão, todo mundo vai passar álcool gel, todo mundo vai botar máscara, né? E a pessoa vai seguindo. Na hora de pagar também, você tem que manter o isolamento, o distanciamento, etc, etc. Mas não acontece. Ônibus lotado, trem lotado. Eu vou até vou permitir até completar, porque eu fico feliz em ver a tua opinião, porque é a minha opinião. Eu tenho lamentado muito nos grupos de médicos, e quem está aqui sabe que eu reclamo o tempo todo do excesso de politização do problema. O problema já é grave. Soluções já são difíceis. A gente sabe que não vai existir solução que não tenha perdas humanas e perdas econômicas e sociais. Não tem, o mundo todo está enfrentando isso. Ninguém vai conseguir passar por isso sem perdas, mas eu concordo 100% contigo, a politização só atrapalha, só aumenta o problema e dificulta a solução. Você falou bem, se você puder organizar de maneira é a história do achatamento da curva para não sobrecarregar o sistema, isso já foi dito desde o início. E de lá para cá virou um cabo de guerra político que, de fato, não ajuda em nada. E às vezes a gente que é técnico, a gente que é gestor, né? Você depende do cara aqui, você depende do cara aqui. Aí você está no meio. Aí você fala assim, porra, eu tenho que chegar para esse cara aqui, essa mão vai pá. Aí tu, caraca, peraí, não é nada disso não. Aí tu, pá. Aí tu fala, caramba, se eu me aproximo daqui eu apanho, se eu me aproximo daqui eu apanho. O que eu vou fazer? Não vou me aproximar de ninguém? Mas eu dependo desses caras, o que eu faço? Então, esse é um dilema que a gente fica. E aí tem que ficar pisando em ovo. E tomar muito cuidado com o que a gente faz ou fala ou não sei o quê. Porque qualquer coisa que você fizer vai apanhar, ou de um lado ou do outro. Então isso é muito ruim, essa polarização, neste momento de crise, onde as pessoas deveriam se sentar, articular, um ajudar o outro, um fazer, eu tenho muito isso aqui, toma aqui que eu tenho demais. Pô, isso aqui eu tenho de menos, me empresta, me dá, troca, faz isso, faz aquilo. Vamos tratar da população, independente de partido, de eleição, de qualquer coisa. E calhou da epidemia vir num ano eleitoral, né? Que aí também é pior ainda, né? Mas deixa eu te voltar na pergunta do médico como médico. Você é professor, você está como eu lá dentro da universidade, sei lá, eu estou há 30 ou 30 anos, sei lá. Eu vi uma valorização do médico. Um efeito colateral bom, entre aspas, que o médico andava meio por baixo e a epidemia veio. Mas principalmente isso que eu falei, a valoração do médico como médico. O médico, diria o generalista, mas todo médico, de certa forma, está se envolvendo, mesmo que seja para tirar dúvidas dos amigos, para ajudar, a orientar. E a gente viu a própria classe médica se orgulhar um pouco disso e vestir a camisa. Lugafre, como é que você está vendo isso? Tem intensivista, infectologista suficiente para atender ou todo mundo está se envolvendo e todo mundo está se mostrando, de certa forma, em condições de ajudar dentro dos seus conhecimentos? Como é que você está vendo isso do ponto de vista da atuação do médico como um todo? Nós temos uma equipe de intensivistas de primeira linha, né? Então, esse pessoal, eles assumiram. É o hospital universitário. Sim. É claro que a gente tem que puxar a brasa para o nosso lado, nós lá somos, entre aspas, uma elite, mas isso. A força de trabalho... O que está acontecendo? Eu, por exemplo, eu ainda não fui ativado, né? Vamos dizer assim. Eu falei lá no grupo que eu sou o Coringa. Até que eu moro em frente ao hospital. Então eu falei, gente, qualquer problema, vocês me chamem, que eu venho e fico aqui no plantão. Mas eu não sou intensivista. Né? Então, como é que eu vou trabalhar num CTI se não tiver intensivista? Não, todo dia tem um intensivista. Todo dia. Se não for intensivista, você, por exemplo, tem um anestesista ou um clínico que já trabalhou em CTI. Ou seja, as pessoas que têm expertise de trabalhar em CTI, elas estão presentes.
sempre tem um anestesista para entubar paciente. Sempre. E a gente tem hoje um videolaringoscópio, né, que a intubação é bem mais segura. Então, nós temos todo esse protocolo, né? E aí, por exemplo, eu me sentiria seguro porque eu tenho um colega lá com mais experiência do que eu na área de intensivismo. Agora, só que eu tenho 7 de CTI entubados e eu tenho 11 que não estão entubados. 11 que são pacientes que é uma visita comum. Então, bom dia, como é que o senhor está? Como é que o senhor passou a noite? Está tudo bem? Como é que o senhor está se sentindo hoje? Melhorou, não melhorou? Como é que está? Né? Aí já tem o pessoal da enfermagem, já mediu a pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, já mediu a glicose, já coletou o exame. Você está lá, o monitor tá, né, já te dá alguns parâmetros que você está vendo ali no monitor. E aí você fazer uma evolução, uma prescrição para um paciente de enfermaria, qualquer médico faz. Até porque isso já está tudo dentro do sistema do AGHU e muitas vezes você não precisa, por exemplo, criar nada, porque a pessoa já mais capacitada e que recebeu esse paciente, ele já fez basicamente a base da prescrição. E você tem um colega lá com bastante experiência, intensivista, que vai te orientar. Então, assim, eu não tive nenhuma queixa de ninguém. Não chegou no meu ouvido pessoas que foram reclamar. De imediato, em março, eu afastei todos que tinham mais de 60 anos, eu afastei todos que tinham doença crônica, as grávidas e as mulheres amamentando. De imediato, esses todos foram afastados. Né? Então, assim, o pessoal que está indo lá para o CTI, né, é um pessoal que está bastante treinado, as regras lá são rígidas, as enfermeiras são muito rigorosas, né? Parece até eu fui lá me paramentar, né? Faz assim, faz assado, faz isso aqui, faz isso aqui. Porque tem uma sequência, sabe? Você tem que tirar primeiro a luva externa, tira o capote, tira a luva externa, passa álcool. Aí depois você vai, tem que tirar o óculos, tirar não sei o quê. Então tem todo um... Aí tá tudo lá na parede, você tem que fazer o passo a passo, entendeu? E se você vacilar, você vai ter que tomar banho. Então, tá muito legal. E eu estou vendo que o pessoal não está reclamando, o pessoal está gostando, o pessoal está indo, está colaborando, passa também a entender mais e vivenciar na prática a doença, né? E isso está sendo um espetáculo, entendeu? Enfermagem também está show. Tá? Deixa eu voltar a uma pergunta aqui que me diz respeito, de certa forma, vou até permitir responder. Alguém perguntou se o cardíaco pode tomar aspirina, se a aspirina não faz mal para o coração. Isso é uma pequena confusão. Na verdade, boa parte dos pacientes cardiopatas tem indicação de tomar aspirina. Todos eles. É bom ter cuidado quem tem gastrite, quem tem... esse é o efeito colateral. Principais contraindicações. Primeiro é quem é alérgico ao salicilar, né? As anti-inflamatórias salicilares. Segundo, é quem já... Sangramento, por exemplo, teve um AVC hemorrágico há 3 meses atrás. Né? Segundo, quem tem úlcera, história de úlcera gástrica, sangramento gástrico, né? As gastrites crônicas. Quem está em insuficiência renal borderline. Né? Então, o que é o borderline? É aquele cara que a creatinina está 2,5 por aí, ainda não tem indicação de diálise, mas o cara tem que tomar uma série de cuidados porque pode evoluir para diálise. Então, a aspirina ela pode causar dano renal como qualquer anti-inflamatório. Porque nesses órgãos, principalmente no estômago, no rim, o que eles fazem? A aspirina ela é um bloqueador da ciclooxigenase, que faz parte da cascata do ácido araquidônico para a formação da prostaglandina. Então, tem prostaglandinas que são muito importantes para manter vasodilatação no estômago e no rim. Quando não tem a vasodilatação pela prostaglandina, esses vasos fecham. E aí tem hipóxia. Então, você faz insuficiência renal e você vai fazer as gastrites porque você diminui a irrigação sanguínea da mucosa do estômago e você diminui a proteção da mucosa gástrica. Por você não produzir tanto muco e por você não fazer o tal do fenômeno do washout, que é importante ter esse fluxo para tirar os íons de hidrogênio que são formados dentro das glândulas gástricas. Então, você vai fazer gastrite, vai fazer isso se você tem tendência a sangramento. Mas veja só, essa aspirina,
a dose dela é até 2 gramas por dia. Eu estou falando de fazer 500. Falando 500, tá? Por dia. E depois de 5 dias, porque quando você toma, ela já imediatamente começa a fazer antiagregação plaquetária. Então, você tomando, no 5º dia, você já está anticoagulado. Aí você cai para 100. Porque 100 miligramas dia mantém essa anticoagulação. Então, você entra na fase 1 e 2, tá? Já anticoagulado. E aí, na fase 2, que é a fase da tempestade de citocina, você entra com corticoide. Ponto. Então, com isso, você vai bloqueando os ciclos da história natural da doença. E, obviamente, que alguém vai evoluir mal. Agora, você, quando vai fazer também isso que eu estou advogando, né, da questão do anticoagulante, hoje é consenso que tem que fazer anticoagulante. É como você vai tratar 300 mil pessoas que estão estimadas em pegar esse vírus e ter doença grave. Ou mais de 300 mil pessoas. Como que você dá anticoagulante para essas 300 mil pessoas, pelo menos só aqui no município do Rio? Entendeu? No Brasil, já foram 150 mil casos diagnosticados com 13 mil óbitos. Vem cá, você tem estudado e vários casos acompanhado tudo. Já pipocaram algumas perguntas aqui sobre vacina. Eu confesso que o que eu vejo de vacina, vejo no jornal, na televisão. A vacina, vou dar aqui uma notícia de primeira mão. Opa. Eu estou fazendo o Gafreguinle, né? Eu estou representando o Gafreguinle num projeto internacional capitaneado pela Coreia do Sul, né? Então, é como se fosse lá um departamento do Ministério da Saúde da Coreia que trabalha só com a parte de infectologia. Então, é um grupo formado de 13 países, onde a gente está fazendo um grande biobanco de patógenos, em que esses patógenos são estudados sobre os vários aspectos genéticos, etc, etc, etc. E é um trabalho sério, né, em que nós temos acesso integral a todas as informações desse projeto. Primeira coisa que eu perguntei lá para o coreano, chamado Dr. Kim, se havia interesse militar no projeto. Ele falou que absolutamente nenhum. O projeto deles é entender as doenças de fora, porque eles sabem que essas doenças de fora um dia vão chegar na Coreia, por causa da globalização. Então, eles querem já entender, estudar, para poder fazer o combate a essas bactérias. Então, ou bactéria, vírus, etc. Então, o governo coreano já está desenvolvendo uma vacina e a gente já está montando um grupo em que esse grupo vai fazer a testagem da vacina em várias partes do mundo, e um pequeno grupo de brasileiros já somos nós. E nós já estamos também já adiantando a parte de comitê de ética, isso está sendo feito com o pessoal também lá da Fiocruz, para a gente poder coletar amostras e mandar para a Coreia. Então, eles já contrataram agora, eles querem 400 amostras de pacientes aqui com Covid, e aí são mais diversos tipos de amostras, a gente está se organizando, e eles estão pagando para isso, e esse dinheiro vai ser revertido para o Gafreguinle. No cronograma deles, qual seria aí a previsão para ter essa vacina disponível para Ninguém sabe. Ninguém sabe, olha só, ninguém sabe, mas todos os laboratórios estão correndo atrás. O Brasil tem 230 milhões de habitantes, né? Então, você imagina se eles cobram $10 por vacina para vacinar os 230. Dá 2 bilhões e 300 milhões de reais, 2 bilhões e 300 milhões de dólares só no Brasil. Então, o laboratório que descobrir essa vacina, obviamente, né, vai ser igual o Viagra, né? Vai ficar talvez entre na casa do trilhão para vender isso no mundo inteiro. A Pfizer foi assim, né? Sabe disso? Estou falando do Viagra porque foi um... Então, meu pai quem descobriu essa vacina... Meu pai queria dar o prêmio Nobel para o cara que descobriu o Viagra. Entendeu? Então, quem descobrir essa vacina vai ficar trilionário. Então, assim, a corrida é muito forte entre os laboratórios. A competição lá fora é muito forte. E aí vão ter vários ensaios clínicos, várias drogas, várias coisas. Aqui no Rio, o pessoal lá da Unirio com a Fiocruz, eles isolaram do leite a lactoferrina e viram que in vitro, a lactoferrina, que é uma proteína do leite, né?
ela inibiu 84% da replicação viral in vitro. Então, isso já, daqui a pouco, eles também vão começar, o pessoal lá de Biomanguinhos, né, com a Unirio, vão começar agora a fazer, vai entrar numa fase 2 para começar a tentar desenvolver alguma medicação que bloqueie a replicação viral. A ciência está muito evoluída. Você lembra da hepatite C, né? Até 2000 era ribavirina com interferon. Era um negócio horroroso, né? E aí, 2 anos de tratamento, dava depressão, dava um monte de problema. Hoje você tem as drogas, curam a hepatite em 3 meses. 97% de cura da hepatite C. Só que custa R$80 mil cada tratamento. Em 3 meses de tratamento, mas você cura. Então, eu acho que sim, em breve a gente vai ter uma resposta grande contra esse vírus. Tem muito pouco tempo. São 6 meses de epidemia no mundo, né? Devastou, já está chegando a 300 mil mortos. E o que acontece com isso é que o aprendizado foi grande, o legado vai ser grande, expôs as entranhas da ineficiência do poder público em função da corrupção. Pessoas estão sendo presas, né? E está expondo o que sempre aconteceu e mostrando que não precisava ser desse jeito, né? A gente poderia ter um sistema melhor. Tu está marcando tempo aí? Não, nossa segunda hora está acabando daqui a pouco. Então, eu vou fazer. Tem uma pergunta aqui que, de certa forma, eu fiquei também curioso de fazer, porque você disse em algum momento ivermectina ou anita. E você já disse que a ivermectina já está faltando no mercado. Seria uma alternativa ou não? No teu protocolo? As duas in vitro, elas bloquearam a replicação viral. Eu, por exemplo, cara, quando eu peguei esse negócio lá em março, falei, caramba, tô ferrado. Eu fiz cloroquina, ivermectina, azitromicina, anita, vitamina D, C, zinco. Tinha um bolo de remédio aqui, tu ficava tomando aquilo, manejando horário, etc. Plasmil de pirona, né? Porque é um enjoo desgraçado. Então, hoje em dia, né, assim, a aspirina. Eu tomei aspirina, porque quando eu soube do negócio do evento trombótico, eu falei, caramba, eu vou tomar aspirina. Eduardo, eu não tive uma mancha no pulmão. Zero. Está aqui no meu WhatsApp. Quando eu falei contigo no início, achei que estava, e aí comentei, eu já tomo por causa da minha cirurgia cardíaca, você na mesma hora falou, ótimo. Você, obviamente, na mesma hora teve essa percepção de que aquela aspirina que eu tomo há 1 ano e meio, de alguma maneira, já iria me ajudar. E, de fato, deve ter ajudado. Entendeu? Você não teve nenhuma lesão pulmonar, teve falta de ar? Não tive nada. Tive nada. A vitamina D, todo mundo fala, eu não sei muito bem como interpretar toda a fama da vitamina D, mas eu também já tomava, não sei se me ajudou. São as duas coisas que eu já tomava, porque tem de novo aqui uma pergunta, doutor Dato falou para não nos automedicarmos. E essa é a questão. Eu já tomava aspirina por outra causa, por indicação médica. Eu já tomava vitamina D por outra causa, por indicação médica. A gente está vendo aí o pessoal tomar doses absurdas de vitamina D, coisas assim estranhistas, também acabou nas farmácias. Também acabou. Aliás, tem coisas que é até bom que tenham acabado. Para não ficar... A própria hidroxicloroquina, nessa altura, é melhor que não tenha. Mas a questão a gente tem que falar como técnico, né? Não é para as pessoas se automedicarem. O Ferri está propondo um protocolo que hoje em dia a medicina mudou, a relação médico-paciente, você pega o protocolo, leva ao seu médico e olha, é isso que estão fazendo no café. E o seu médico vai prescrever ou vai ajustar a dose para você, vai ver o que você tem de classificação. Mas não é para realmente sair se automedicando. Tem um grupo lá no GAFRE que já está já montou o delineamento do estudo para começar a fazer essa avaliação e ver a efetividade clínica. Está capitaneado pela João Marcelo e pela Ana Paula Caceta. Tá? Olha só, já teve a reunião foi essa semana.
fizeram a reunião, ficaram lá discutindo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O protocolo vai demorar uma semana para fazer. Aí vai para o comitê de ética. Quanto tempo vai demorar? Aí vamos ter que se estruturar todo o atendimento dos pacientes, porque tem vários braços, tem o N, tem não sei o que, não sei o que. Legal. Todos esses pacientes vão ter que coletar exame, querem fazer dímero D. A gente agora está botando a terra, para ter uma ideia lá no Gafre, a gente está comprando o peptídeo natriurético cerebral. É o BNP. Então, até isso a gente está tendo. Citocina. Eu já tenho a máquina para fazer as citocinas. Eu posso fazer esse sequenciamento genético desse vírus. Então, a gente já está se mobilizando, a gente vai começar a fazer esses trabalhos. Mas o resultado desse trabalho vai vir daqui a um mês. E nesse mês vai fazer o quê? Uma droga que eu, na experiência pessoal minha e dos pacientes que eu estou prescrevendo, o resultado é espetacular. Espetacular, Eduardo. Me ligarem, não estão respirando, passa aspirina, no dia seguinte está respirando e ficam me mandando beijo, abraço, coração, mensagem. Você não tem noção, você é um anjo que desceu na minha vida. Eu só prescrevi, que anjo, eu só dei aspirina. Tá lá, só pegar, depois eu te mostro o zap, como é que está essa situação. Então, veja só que a gente hoje está numa medicina de guerra e de massa. Não vai ter médico suficiente para atender todo mundo. Entendeu? Não vai ter. Então você tem que tomar alguma medida. Vamos lá. O que a azitromicina faz de efeito colateral? Enjoo. E, obviamente, prolonga o QT também. Dá muito enjoo. Dá enjoo. Ponto. O que é ivermectina? Eu tomei ivermectina e o pessoal começou a rir. Falou, pelo menos não tem mais verme nenhum. Remédio para verme. Não vai ter piolho, nada disso. Ajudou. Remédio para verme. Tá? Terceiro, aspirina. E numa dose, 1/4 da dose anti-inflamatória, tá? A dose permitida é de 2 gramas a dia. Eu estou falando para fazer 500 miligramas, 1/4 da dose anti-inflamatória por dia. Entendeu? E que falam que... Porque o problema é que a heparina você faz protamina. Você reverte. Não, a minha preocupação é que aqui nós temos colegas médicos, mas temos uma preocupação do pessoal não correr para a farmácia, comprar aspirina, a azitromicina já precisa de receita, dificulta um pouco. Mais uma vez, não é para tomar profilático. Não. E não é. E de preferência, para conversar com o médico, discutir com o seu médico, você pode ter feito, você pode ter contraindicações, para não dizerem que a gente está estimulando a automedicação. Mas aqui entre nós, como vocês, americano toma aspirina como se fosse água, vende no Walmart. Vende no Walmart. Entendeu? Não, você chega aqui qualquer um chega aqui na... Já tem a prateleira dos antigripais, né? Que eles colocam assim, né? Para gripes e resfriados. Eles colocam, tem aqui na farmácia, em frente ao Gafre. Então eles já colocam ali, você vai ali e você compra. As pessoas já se automedicam. Agora, olha só, eu estou com febre, eu estou inflamado. Essa doença da dor, não sei se você ficou sentindo a mialgia, sentindo... É uma doença trombogênica. Aí eu tenho um remédio que trata essas 4 coisas ao mesmo tempo. Só que eu não estou usando na dose anti-inflamatória. Então, o que acontece? Antipirético, analgésico, antiagregante plaquetário. Sim. Então, e custa 80 centavos o de 500 e 35 centavos o de 100. É o que ele falou. Então, quando eu estou falando em massa, quando eu estou falando nos 6 milhões de habitantes, 6 a 7 milhões, entre 6 e 7 milhões de habitantes que tem o município do Rio de Janeiro, né, eu quero ver você dar Clexane para todo mundo. A aspirina você consegue, até porque a cartela vem com 10, é meia cartela de 500. Vai fazer uma cartela de 100. São 2 cartelas, você vai gastar R$11. E olha só, aí vão ver o estudo. Aí depois vão falar, o maluco do Ferri tinha razão. Entendeu? Então, a gente está indo para os últimos 5 minutos, eu vou começar a te agradecer pela tua boa vontade, pela tua paciência, obviamente pelo teu conhecimento, pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. Não sei se vai dar tempo de responder mais alguma pergunta, e daqui a pouco, para não te cortar no meio. Se você quiser, obviamente, dar aí uma última mensagem, uma última orientação, uma última sugestão,
para que a gente não corte no meio, que é sempre desagradável. Estamos aí com 3 ou 4 minutos. Mas eu já antecipadamente te agradeço o nome da Abramet, dos colegas da Abramet e de quem está assistindo e podendo usufruir aí dos seus conhecimentos, da sua experiência. Tá, obrigado, cara, obrigado. Eu estou no olho do furacão, né? Eu estou lá, eu fico todo dia, eu vou lá no CTI, eu vou na triagem, eu atendo doente, eu vou na tomografia, eu vou no laboratório, eu estou lá vendo o PCR. Então, assim, eu estou dentro mesmo do sistema. E eu estou vendo as coisas acontecerem. Então, assim, eu peço até o pessoal que tiver dúvida, pode entrar aí no meu Instagram, manda lá um direct, a gente começa a conversar, logo troca o WhatsApp e a gente pode poder trocar experiência. Se alguém aí que está assistindo tiver dúvida, alguma coisa, não há problema nenhum. E a gente vai tentando fazer o que é possível para tentar minimizar isso, que é uma doença terrível. 83 mil mortos já nos Estados Unidos, 33 mil mortos na Inglaterra, 13 mil mortos no Brasil, 29 mil mortos na Espanha e na Itália. Não se sabe o que está acontecendo na Índia, na China, na União Soviética, nos países de Oriente Médio, né, nos países africanos, ou seja, ninguém sabe o que está acontecendo, a mortalidade deve estar violentíssima e as pessoas estão morrendo sem necessidade, quando você, na verdade, poderia dar aspirina. Escreve o que eu estou te falando, entendeu? Ácido, ivermectina, aspirina, corticoide. Não vai para tudo, ninguém se fizer isso, entendeu? E agora a gente vai fazer o experimento aqui no Gafre e vamos comprovar, mas isso aí só vai ser publicado daqui a um ano, duvido que consegue. Não, nós vamos fazer esse experimento mesmo. Falei, faz que eu apoio. Tudo que vocês quiserem, eu faço para vocês. Só que nós estamos no meio da epidemia e as pessoas estão morrendo. E a tragédia é o tempo inteiro. Quem está na UPA, não sei de onde, não sei quem está, não sei quem. O cara morreu na UPA, sentado. Não tinha lugar. Aqui na UPA da Tijuca, aqui do nosso lado. Morreu sentado porque não tinha como tratar. Então, tem que ser feito alguma coisa. A aspirina não faz mal para